Olá pessoal, vamos começar então a disciplina de agilidade e produtividade no módulo de Mindset Ágil e com o tema de pensamento enxuto. Pensamento enxuto é uma filosofia que nasceu ali do que a gente chama do Toyota Production System, o sistema de produção da Toyota, que tem como grande objetivo eliminar desperdício e trabalhar com uma orientação clara para a melhoria contínua. Então, para quem já ouviu falar do Toyota Production System, ele revolucionou a manufatura, E aí, claro que veio aí um desejo muito grande de trazer esse mesmo contexto para dentro do mundo dos negócios, E aí, no livro que a gente chama ali de A Máquina que Mudou o Mundo, do Womack e Jones, eles definiram 5 grandes princípios que visam ali orientar o pensamento enxuto aplicado nas empresas. Então, a gente tem, quando a gente fala de pensamento enxuto, quais são esses 5 grandes pontos que o Womack e o Jones definiram, Esses 5 grandes princípios, O primeiro é definir o que é valor, ter clareza sobre o que é valor. Se eu estou buscando reduzir desperdício e aumentar o valor de entrega, primeiro eu preciso entender para o meu cliente o que é valor. E necessariamente valor não quer dizer especificamente monetário, pode também ser monetário, Mas o que é valor para o meu cliente? Eu preciso entender isso para poder entender e otimizar o meu fluxo, E aí, claro, uma vez que eu entendo o que é valor, o próximo passo é mapear o fluxo de valor. O que é mapear o fluxo de valor? É trazer o pensamento sistêmico para esse contexto. Às vezes a gente fica muito focado em melhorar um elo de uma cadeia, um elo de uma produção, por exemplo. Se for vamos pensar numa empresa financeira, Às vezes eu penso em melhorar um pedaço do meu processo, por exemplo, uma mesa de crédito. Só que, na verdade, eu tenho que pensar um todo. Se a gente estivesse falando, por exemplo, de uma empresa que fabrica software, adianta eu só pensar, por exemplo, ali dentro do time que desenvolve? Será que eu não tenho que pensar de maneira sistêmica, Pensar ali, olhar para todo o fluxo de valor, desde o momento em que nasce uma ideia, nasce uma necessidade do meu cliente, até o momento em que lá na ponta eu entrego para ele aquilo funcionando e acompanho ele. Então, esse fluxo de valor contínuo, e aí entender bem essas etapas, me permitem não só otimizar a entrega geral, como deixar de pensar isoladamente, conectar mais os elos, E aí, óbvio, uma vez que você mapeia esse fluxo de valor, todas as etapas, independente do tipo de empresa, independente do que ela produz, uma vez que você mapeia esse fluxo de valor, o próximo passo qual é? É óbvio, melhorar o fluxo. Eu entender onde estão os gargalos, onde eu tenho ali desperdício, e tentar reduzir aquilo de uma maneira que otimize o meu fluxo de trabalho. E aí, uma coisa muito importante no pensamento enxuto, é a gente, que é justamente aqui o próximo passo, é puxar o trabalho ao invés de empurrar o trabalho. Existe, dentro do pensamento enxuto, isso é uma grande questão. Por quê? Puxar o trabalho, o que significa? Que na medida que eu tenho capacidade, o processo da frente, as pessoas que estão no próximo passo de um processo produtivo, seja qual ele for, ele vai puxar o trabalho justamente para dar vazão mais rápida. Então, já que não tem estoque, todo o sistema é feito em tempo real. Eu vou puxando o trabalho, na medida que eu tenho capacidade de puxar esse trabalho, eu consigo lidar com ele e entregar rapidamente. Então, isso muda um pouco o que a gente está acostumado, O que geralmente a gente vê é o quê? Uma área terminou, ele empurra para frente para que a outra área lide. E aí, a outra área não tem capacidade de lidar com aquele contexto ainda, lidar com aquela demanda de trabalho. E aí você começa a entupir as filas de trabalho. Então, o pensamento enxuto vai na contramão disso. Ele fala, uma vez que eu entendo o fluxo, melhoro o fluxo, e eu vou deixar o trabalho fluir nesse fluxo, na medida que eu tenho de capacidade de lidar com ele. E aí é muito legal isso, porque eu vou ter foco em pegar um item, terminar ele, passar para frente, pegar o próximo, puxar. Isso funciona em qualquer tipo de coisa, gente. Se a gente for pegar, por exemplo, o McDonald's, O McDonald's ele tem muito ali do pensamento enxuto dentro do modelo de trabalho ali, que se tem ali para quem produz os hambúrgueres, Você pode ver que eles têm uma fila de trabalho,
a pessoa que está ali preparando os hambúrgueres, tem várias pessoas em estágios diferentes, né? Ele, na medida que pinga um pedido, ele tem clareza no que ele tem que fazer, ele puxa aquele pedido, né? Ele trabalha, ele monta o lanche, finaliza a parte dele, passa para frente, o próximo já pega, não tem estoque, né? Ele vai produzindo, vai passando, é uma fila de trabalho contínua. Então o que a gente quer é justamente isso, porque foco e capacidade para lidar com o trabalho faz com que a gente se torne mais produtivo. E aí, óbvio, né? À medida que a gente começa a trabalhar nessa constância de melhora de fluxo, você vai sempre perseguir ali o que a gente chama de perfeição, né? É melhorar continuamente para que a gente consiga trazer um benefício maior, ainda mais relevante para o cliente na ponta. E aí acho que quando a gente pensa no mundo dos negócios, né, a gente se depara hoje com uma mentalidade, às vezes, muito orientada a silos nas empresas. Então, para vocês que vão trabalhar, estão trabalhando, ou vão criar um novo negócio, ou vão trabalhar de casa, independente de qual é o seu contexto, é muito importante estabelecer uma visão sistêmica, entender que a gente tem que eliminar o desperdício, melhorar de ponta a ponta o teu processo de trabalho, né? Conectado, pensar de maneira íntegra, né? Evitar o pensamento em silos, em blocos, né? Tipo, eu faço meu pedaço, a próxima área lida com a parte dele. Não é mais assim que as coisas funcionam. Todo mundo hoje precisa se conectar para melhorar o fluxo de valor numa empresa. Seja em casa, seja numa pequena empresa, seja num negócio próprio, seja numa grande corporação, não importa. O que hoje, talvez assim, um grande tema quando a gente fala de evolução do modelo de trabalho é a colaboração impulsionada ali por um pensamento de trabalho bastante enxuto. Acho que esse módulo eu queria trazer essa parte da filosofia de pensamento enxuto. Isso permeia, gente, uma série, tudo aquilo que a gente vai fazer daqui para frente nessa disciplina. Vocês vão ver que o pensamento enxuto está ali imbuído de alguma forma. O pensamento enxuto é uma coisa muito universal, é uma filosofia, né, que permeia todas, desde técnicas de agilidade até frameworks que existem hoje, seja um framework voltado para a produtividade individual ou para o coletivo, né, para o trabalho em equipes. Todos eles foram influenciados pelo pensamento enxuto. E é um tema muito importante. Então, por hoje é só. Valeu. Tchau, tchau.